A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos aqui para a nossa aula de Teontologia, no curso básico de Teologia, um estudo voltado à teologia sistemática. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os nomes de Deus. Vamos aprender a respeito dos nomes de Deus contido na Bíblia Sagrada. Só que antes de nós entrarmos nesse estudo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus. Amém? Então, como que nós vamos aprender a respeito dos nomes de Deus? Baseado na palavra do Senhor. Todo o nosso estudo teológico ele é voltado ou extraído da Bíblia Sagrada. Em nossa cultura, os pais escolhem os nomes para seus filhos, tendo por base alguns detalhes, como a estética, e todavia, o que acontece nos tempos bíblicos, dar nomes era uma ocasião de considerável relevância. Era diferente dos costumes nos dias de hoje em nossa cultura. O nome era uma expressão do caráter, natureza ou o futuro do indivíduo, ou pelo menos uma declaração do que se esperava de quem o recebeu. E um dos exemplos nas Escrituras Sagradas é o nome de Abraão, destacando-se esse raciocínio, a importância dos nomes dos tempos bíblicos. Nas Escrituras, Deus demonstrou que o seu nome não era mera etiqueta para distingui-los das demais deidades das culturas em derredor. Pelo contrário, cada nome que ele usava revelava alguma faceta do seu caráter, da sua natureza, da vontade ou autoridade do nosso Deus. Pelo fato do nome representar a pessoa e a presença de Deus, invocar o nome do Senhor veio a ser um meio de entrar em comunhão constante com o nosso Deus, uma comunhão íntima com o Deus Todo-Poderoso. O nome do Senhor ele está ligado ao conceito de sua soberania e glória. É o que nos diz em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor nosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Então, o que esta passagem nos ensina é que nesse lugar escolhido por Deus, o santuário, ele estaria presente, ou seja, a sua presença nos cultos seria constante e ele habitaria nesse santuário. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12 e versículo de número 13, Deus falou a Davi, por intermédio do profeta Natã, que o seu descendente construiria uma casa em seu nome. Em outras palavras, o filho de Davi haveria de edificar uma casa para o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel. Na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus nos ensinou a abrir a oração santificando o nome de Deus. Santificado seja o teu nome, é o que diz a Bíblia do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, verso de número 9. Então, esses textos, ele nos ensina que o próprio Deus, ele deve ser honrado, ele deve ser adorado, ele deve ser temido
por todas as suas criaturas. E isso é um reconhecer de sua bondade e de sua santidade. Fato interessante é que até os dias de hoje em Israel, os judeus chamam Deus de Hashem, ou seja, as palavras hebraicas que significa o nome. Então, dito isso, eu quero falar agora do nome Elohim, um nome muito comum na Bíblia Sagrada. O nome Elohim é o plural de Eloá. E o nome Elohim, ele não aparece em outro lugar, exceto na língua hebraica. O termo El, que se deriva Elohim, então esse termo El, ele se acha em todos os idiomas semíticos que possivelmente tenha se derivado de um termo que significa poder ou preeminência. Entretanto, é incerta a origem exata da palavra, visto que El era usado por várias religiões e culturas diferentes em comum. Pode ser classificada como um termo genérico para Deus maiúsculo ou Deus minúsculo, o que depende do contexto, pois as escrituras hebraicas elas não fazem essas distinções entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Todavia, para Israel, havia somente um Deus verdadeiro. Logo, o emprego do nome genérico por outras religiões era vã e vazia, pois Israel tinha de crer em El Elohe Israel, ou Deus, o Deus de Israel, ou possivelmente poderoso é o Deus de Israel, como diz em Gênesis capítulo 33, verso de número 20. Entretanto, o nome Elohim não se encontra em nenhuma literatura extra-bíblica, nem mesmo nos Talmudes dos judeus. Então, isto é o que posteriormente, apoiado pelo fato de que a forma Elohim ocorre apenas no texto hebraico e em nenhuma outra liturgia semítica, nem mesmo no aramaico bíblico. A forma plural Elohim, ela acha-se quase 3.000 vezes no Antigo Testamento e pelo menos 2.300 vezes em que essas referências aparecem, elas falam a respeito do Deus de Israel. O nome Elohim, ele é o plural de Eloá. Ou seja, Deus ele é apresentado logo no primeiro capítulo e no primeiro versículo da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1, verso de número 1, escrito está assim no hebraico bíblico: Bereshit bara Elohim. Então, essa passagem apresenta o primeiro vislumbre da Trindade, pois o verbo bará, criou, está no singular, e o sujeito Elohim, Deus, está no plural, ou seja, o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis está revelando a unidade de Deus na Trindade. Que coisa linda, meus irmãos. Então, o que acontece? Os rabinos reconheceram a pluralidade nesse nome. Porém, como o judaísmo é uma religião que defende o monoteísmo absoluto, eles não admitem Jesus Cristo como o Messias de Israel. Então, é difícil para eles entenderem essa pluralidade de Deus. Frequentemente revelava que essa pluralidade ela revelava uma faceta a mais do caráter de Deus, como o El Shaddai, o Todo
Poderoso em Gênesis 17, verso 1, onde Abraão adorava o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e Melquisedeque adorava o Deus Elion. Quando os dois se encontram, olha que coisa linda, eles descobriram que adoravam o mesmo Deus. Abraão, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Melquisedeque, o Deus Elion. Então eles descobriram que juntos eles adoravam o Deus de Israel. Que coisa maravilhosa! Então agora, dito a respeito do nome Elohim, eu quero falar dos nomes compostos de Deus. Porque o nome de Deus, o tetragrama, o Yud-Re-Vav-Re, ou Yahvé, aparece por aproximadamente 6.828 vezes em 5.790 versículos no Antigo Testamento e é a designação mais frequente do Deus da Bíblia. A palavra de Deus mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e às circunstâncias de sua revelação. Por exemplo, para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaque, seu filho, como o Jeová Jireh, o Senhor proverá, em Gênesis capítulo 22, verso de número 14, prometendo livrar os filhos de Israel das pragas e enfermidades que iriam assolar os egípcios. Ele agora se revela como Jeová Rafá, ou o Senhor que sara, em Gênesis capítulo 15, verso de número 26. Nos dias difíceis dos juízes de Israel, ele aparece para Gideão como Jeová Shalom, ou o Senhor é paz, conforme está registrado em Juízes capítulo 6, verso de número 24. A todos os peregrinos na terra, ele se apresenta como Jeová Raá, ou o Senhor é meu pastor, em Salmos 23, verso de número 1. Na justificação do pecador, ele agora aparece como Jeová Tsedequenu, o Senhor justiça nossa, como escrito está no capítulo 23, verso 6 do profeta Jeremias. Na batalha contra o mal e o vil pecado, ele aparece como Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, em Êxodo capítulo 17, verso de número 15. E no milênio será chamado de Jeová Shammah, o Senhor está aqui, como registra o profeta Ezequiel no capítulo 48, verso 35 do seu livro. Então, o tetragrama Yud-Re-Vav-Re, nós temos que entender que esse tetragrama, o Yud-Re-Vav-Re, ele é um grafado hebraico, geralmente escrito como Yahvé, ou seja, é o nome pessoal de Deus, do Deus de Israel, que em nossas versões aparece como Jeová, Javé ou Senhor. As 4 consoantes hebraicas do nome divino se tornaram impronunciáveis pelos judeus desde o período interbíblico. Por isso para evitar a vulgarização do nome, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, como está em Êxodo capítulo 20, verso de número 7, pois é assim que eles interpretavam ou interpretam o terceiro mandamento do Decálogo. Os judeus, então, eles pronunciam Adonai
toda vez que encontram o nome sagrado nas Escrituras durante a leitura na sinagoga. E isso é conservado ainda nos dias de hoje. Então, o que acontece é que na Idade Média, os rabinos, eles inseriram no tetragrama, no Yud, Re, Vav, Re, as vogais de Adonai. E isso resultou na forma Yehová. Só a partir então de 1520, depois de tomarem conhecimento desse fato, os reformadores difundiram o nome Jeová. O Novo Testamento grego substituiu as 4 consoantes Yud, Re, Vav, Re por Kyrios, ou seja, que quer dizer o Senhor. Então, por essa razão, as nossas versões bíblicas traduziram Yud, Re, Vav, Re ou Yahvé por Senhor. O texto da versão Almeida, revista e corrigida, a famosa conhecida ARC de 1995, a sua edição, da Sociedade Bíblica do Brasil, grafa o nome com todas as letras maiúsculas, o nome Senhor, são escrito em maiúsculo, seguindo as instruções da Sociedade Bíblicas Unidas. O tetragrama Yud, Re, Vav, Re não aparece uma vez sequer no Novo Testamento grego. Em seu lugar, aparece o nome Kyrios, Senhor. Então nós podemos ver a riqueza e a beleza dos nomes de Deus compostos nas Sagradas Escrituras. Queridos, os nomes de Deus nos traz conhecimentos profundos, algo maravilhoso de se ler, de se estudar e de se meditar. Espero que esta aula, este curso básico de teologia a respeito do nome de Deus possa te abençoar e te edificar. Há muitas coisas a ser tratadas a respeito desses nomes. Todavia, entretanto, eu procurei passar um panorama para que você possa ter conhecimento e como que os nomes estão escritos e o que eles revelam a respeito do Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa lhe abençoar e até a próxima videoaula em nome de Jesus. Amém.